Resumindo, você precisa comunicar de forma clara e assertiva. Essa comunicação precisa ser A mais A. Então a pessoa que está comunicando precisa falar A e a pessoa que tá recebendo essa informação, ela precisa entender A. Para a gente ter essa comunicação, para essa ponte diminuir, né, do A ao Z, que é que uma pessoa pode entender, você vai usar um monte de ferramentas aqui dentro. E uma das ferramentas é a ferramenta para você ter a atenção da pessoa. Sem atenção, você não consegue comunicar de maneira assertiva. Depois que você tem a atenção da pessoa, você precisa usar um leque gigante, né? Que todo mundo tem esse leque. Algumas pessoas têm um leque menor, outras pessoas bem menorzinho, e outras pessoas têm um leque gigante, que é o teu vocabulário, que é as diversas palavras que você tem aqui dentro dessa caixolinha, onde você consegue usar ela e formar frases. Essas frases, como eu já mencionei, ela pode mudar dependendo da pessoa que você está falando. Se eu estou falando para uma pessoa que não entende muito daquele assunto, eu tendo a detalhar um pouquinho mais as coisas para que ela possa entender. Agora, se eu estou falando com uma pessoa que já entende, eu já vou ser um pouquinho mais superficial e vou direto ao ponto. E eu estou partindo desse pressuposto que você não entende 100%. Então, eu quero comunicar para você de maneira assertiva como você pode criar esse vocabulário para que você seja mais criativo na hora de você se expressar. Então vamos lá. Para ser mais expressivo, você precisa treinar. Criatividade é treinável. Também faz uma tatuagem aí na testa para toda vez que você for escovar os dentes, olhar no espelho, você saber, criatividade é treinável. E não é treinável assim, fiz uma vez e pronto, ó, divino, veio dos céus, eu sou criativo. Não, não, é treinável, ou seja, você tem que treinar, treinar e treinar. Tem pessoas que têm uma facilidade maior e vão ter pessoas que vão ter uma dificuldade um pouquinho maior. Voltando àquele parênteses, né, eu costumo dizer que o falar em público, ele é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Tem pessoas que sentam na bicicleta e vão. É super fácil, é super dinâmico para a pessoa consegue pedalar bonitinho e vai, bambeia um pouquinho, mas vai. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior, né, que tem um medo, que tem um receio maior, então ela trava um pouco, fica com medo, aí precisa da rodinha, ou seja, precisa de uma muleta ou outra, e tudo isso é normal, gente, é normal. Eu não gosto muito desse discurso simplesmente do só faz, sem uma ferramenta, sem uma técnica por trás. Porque o só faz é muito perigoso. Por que o só faz é muito perigoso nesse contexto? Porque não é simplesmente você estar andando de bicicleta ou falar em público. Falar em público é você andar de bicicleta numa ladeira. Então, quando eu estou andando de bicicleta numa ladeira, não adianta eu simplesmente empurrar a pessoa e falar assim, vai, só faz. Se a pessoa nunca sentou numa bicicleta, cara, a probabilidade dela cair, se machucar, é gigante. E essa metáfora, ela vale muito para o falar em público. A probabilidade de alguém pisar num palco ou ir numa rodinha de amigos e falar com 4, 5 pessoas ali que não conhece, sabe? É muito grande da pessoa se machucar se ela não tiver ferramentas. Porque nós somos seres comunicativos, sim, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade com a comunicação e tem pessoas que têm uma facilidade grande. Não dá para você medir todo mundo e falar que todo mundo é bom só por causa de uma média. Você tem que ir pela média. E a média é o quê? São pessoas que conseguem se relacionar no dia a dia, mas é que não estão treinadas para conseguir, sabe, pegar uma bicicleta, nesse caso, e descer uma ladeira 100%. Quando você tem ferramentas, quando você tem técnica, cara, é como se você fosse adicionando coisinhas nessa bicicleta, sabe? Então eu adicionei um freio, agora eu adicionei um pedal, então agora eu adicionei um guidãozinho um pouquinho melhor, sabe? Quando você vai e simplesmente só faz, cara, é muito perigoso, porque você está descendo uma ladeira com uma bicicleta sem freio, sem nenhum, praticamente nada, é só você e as rodas ali e vai, e vai. Se tiver na direção errada, você vai dar com a cara no muro, vai se esborrachar e vai se machucar. Por que eu gosto de utilizar ferramentas? Justamente para te dar uma base, para te dar algo que vai te... é um alicerce, ele vai facilitar na hora de você enfrentar essa ladeira. Porque se você enfrentar essa ladeira sem essas ferramentas, a probabilidade é grande de você se machucar. E quando a pessoa se machuca, tem essa grande chance dela se machucar para sempre, dela nunca mais querer andar numa bicicleta. Ou seja, nunca a pessoa cria uma dependência gigante emocional disso e ela vai ficar com receio, ela vai ficar com medo, nunca mais ela vai pisar nessa ladeira, nunca mais eu quero enfrentar essa ladeira, nunca mais eu quero andar com essa bicicleta.